Bom dia, senhoras e senhores. O Conselho Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre, Coman, juntamente com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, tem a satisfação de dar início à 6ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, que objetiva discutir as mudanças climáticas e sua interface com diversos temas de interesse da cidade. Porto Alegre firmou o compromisso de enfrentamento às mudanças climáticas e tem adotado diversas iniciativas para atingir as metas de redução da emissão de gases de efeito estufa. Mas ainda há muito a ser feito e, nesta conferência, pretende-se ampliar a discussão para subsidiar políticas públicas ambientais no tema. Solicitamos aos presentes que coloquem seus aparelhos telefônicos no modo silencioso. A fim de darmos início aos trabalhos, chamamos as seguintes autoridades para comporem a mesa. O excelentíssimo senhor prefeito municipal, Sebastião Melo. O diretor do Instituto de Meio Ambiente da PUC-RS, o professor doutor Nelson Ferreira Fontoura, que neste ato representa o magnífico reitor da PUC-RS, irmão Evilásio Francisco Borges Teixeira. A excelentíssima promotora do Meio Ambiente de Porto Alegre, doutora Annelise Monteiro Steingleder. O ilustríssimo secretário adjunto do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, senhor Maurício Loss. A ilustríssima presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre, Ângela Molim. A presidente do Coman, doutora Ângela Molim, dará as boas-vindas aos participantes do evento. Bom dia a todos. Saúdo as autoridades desta mesa, na presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Sebastião Melo, que muito nos honra com sua presença. Senhoras e senhores, no final do ano de 2019, primeiro ano da gestão do secretário municipal de Meio Ambiente, Germano Brem, juntamente com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, Coman, assumimos o compromisso na realização da 6ª Conferência de Meio Ambiente de Porto Alegre, que já não se realizava desde 2012. Fez-nos adiar o evento o advento da pandemia da Covid-19 por 2 anos. Entretanto, o tema central desta conferência foi pensado e decidido ainda no biênio anterior pelos então conselheiros, atribuindo-se ao Comitê Executivo qual presido a sua organização. Assim, cá estamos nós reunidos hoje para debatermos as mudanças climáticas, sua relação e seu impacto com os resíduos, com a mobilidade e o transporte urbanos, com o plano diretor que se encontra em processo de revisão, como também com as áreas de risco e a prevenção aos desastres, tão comuns diante dos eventos extremos que as mudanças climáticas acarretam. Dentro dessas áreas, não há dúvida que temas correlatos aparecerão, como as áreas naturais, a flora e a fauna, os recursos hídricos. Afinal, o meio ambiente não se divide e não respeita fronteiras. O tema é propício à discussão, dado o estado de emergência climática que experimentamos. Uma vez que a cidade de Porto Alegre já assumiu o compromisso de enfrentar as mudanças climáticas e promover a adaptação necessária, temos de evoluir nas discussões, não ficando atrelados ao passado. Afinal, desde 2012, as modificações na cidade são significativas e um novo momento se apresenta. Esta conferência tem, portanto, o objetivo de debater as mudanças climáticas e propor diretrizes para as políticas públicas de adaptação na cidade de Porto Alegre.
Hoje ouviremos 15 convidados experts no tema, todos painelistas de grande excelência e referência, que gentilmente acenaram ao nosso pedido de dividirem o conhecimento que possuem em sua área de atuação, seja na academia, seja na área pública ou privada. Nesta quinta-feira, teremos um verdadeiro estado da arte no tema das mudanças climáticas, que nos permitirá debater ideias e propostas em grupos de trabalho no dia de amanhã. Esperamos para sexta-feira a participação ativa de todo o público, com contribuições para a cidade, e no sábado o momento de conhecermos as conclusões e proposições, aprovando as propostas que informarão as políticas públicas, que poderão ser implementadas pelo poder público, certamente em parceria com a sociedade e o setor privado. Antes dos agradecimentos, trazemos algumas informações sobre o evento. Procurou-se ao máximo reduzir os resíduos, usando os meios digitais para divulgação e evitando o uso do papel. A ecobag do evento, o bloco de anotações e o lápis são de material reciclado e ecológico. O evento está sendo filmado para disponibilização no canal da Esmamos, no YouTube, e por meio do QR Code do crachá, os participantes poderão acessar informações, materiais do evento e o formulário de avaliação que solicitamos seja preenchido ao final de sábado. Ainda, no Museu de Ciência e Tecnologia da Universidade, está aberta a visitação à exposição Mudanças Climáticas e Tecnologia, que auxilia na compreensão desse fenômeno para quem tiver interesse em aprofundar-se no tema. Agradecemos aos membros do Comitê Executivo, PUC-RS e Instituto Toda a Vida, o empenho na organização e condução da conferência. A todos os painelistas desse dia, o nosso agradecimento pela sua generosidade, bem como aos mediadores e coordenadores dos grupos de trabalho de amanhã. Registramos agradecimento também aos apoiadores do evento, a PUC-RS, que nos disponibilizou os espaços, a Codex, que proporcionou um brinde aos participantes. Nosso muito obrigado à imprensa, que divulgou o evento exaustivamente, a ponto de esgotarmos a capacidade de inscrições, bem como as autoridades aqui presentes, que prestigiam a conferência. Por fim, eu, pessoalmente, como presidente do COMAN, do Comitê Executivo e servidora da Esmamos, quero registrar um agradecimento especial aos colegas servidores da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade por todo o apoio operacional aos preparativos da conferência. E aos secretários Germano Brem, que está na COP27, e o secretário adjunto Maurício Loss, meu muito obrigada pela oportunidade e confiança em estar à frente do COMAN e realizar este evento. Desejamos uma excelente conferência a todos. Muito obrigada. Neste momento, fará uso da palavra o prefeito Sebastião Melo. Bom, primeiro quero cumprimentar todos aqui do encontro. Fiz um pedido aqui para que eu pudesse ser um dos primeiros a falar, porque estou voltando lá no centro administrativo, onde estou lá com uma reunião da saúde, depois segue-se a educação, dois temas fundamentais aí do dia a dia da cidade. Bom, cumprimentar aqui meus colegas na mesa, os palestrantes que estão conosco, os participantes. Bom, o que se espera do encontro de uma conferência, né? Como é que a gente pode melhorar a vida da cidade e das pessoas? Pudesse resumir de forma muito singela. E eu queria colocar assim, acho que as cidades são frutos das nossas escolhas. Nós estamos nos 250 anos da cidade. Não somos a cidade mais nova do mundo, nem a mais velha. Temos uma cidade que nasceu com os açorianos, que se somou dezenas de etnias, mas nós somos só um só povo. Uma cidade que cresceu desordenadamente, como todas as cidades brasileiras, e que tem muitas e muitas e muitas cidades dentro da mesma cidade. Ontem, alguns que estão comigo aqui, o Maurício estava lá, a Eleonora estava lá, nós estávamos no Centro-Sul, no CTG Roda de Chimarrão, com mais de 500 pessoas do entorno daquela região.
E o que a gente ouvia ali, dos 10 discursos de 5 minutos? Esgoto a céu aberto, água irregular, falta de segurança, falta de iluminação pública, transporte coletivo com ruas que não têm acesso, e aqui eu podia estender muitas outras demandas que se espalham. Hoje nós vamos estar nas ilhas e, com certeza, lá. E aí, doutora Annelise, eu acho que nós temos um dever. Eu me lembro quando o Rigoto era governador, o Antônio Rolf era vice-governador, se criou a lei da APA, proteção ambiental, que é do Delta do Jacuí. Isso nunca saiu do papel até hoje. Ou seja, nós precisamos ter um plano de manejo daquela região que faça conviver o ser humano com a sustentabilidade. Nós não vamos tirar aquelas pessoas dali. Eu me lembro que até 2004, por exemplo, a primeira ilha ali, que é a dos marinheiros, não tinha água encanada, era abastecida com caminhão-pipa. Só veio ter água encanada a partir de 2005. Então, eu digo isso para dizer o seguinte, se eu pudesse deixar aqui como reflexão muito singela, Ângela, tu que nos conduz tão bem no Conselho, para mim, a sustentabilidade, primeiro, passa pelo combate à pobreza. Nós estamos falando de sustentabilidade, sim, mas nós temos 50 mil pessoas que moram em área de risco em Porto Alegre, na beira dos arroios, nos pés dos morros. Isso já se faz 30 anos, e se nós não tivermos atitudes concretas, vamos passar mais 30 anos. Então, o combate à pobreza é o primeiro passo para fazer uma cidade mais sustentável. É claro que tudo isso que vocês vão discutir aqui, hoje, né, você tem 850 mil veículos em Porto Alegre, tu tem 1.700 ônibus, tu tem lotações, tu tem uma série de desdobramentos. É claro que isso tem um efeito estufa enorme. 70 e pouco % desses gases vêm de lá. Agora, um ônibus elétrico custa 2 milhões de reais. O contrato que foi feito em 2015, por 20 anos, que tem 15 anos pela frente, não foi esse contrato. É com ônibus que custa 600 mil reais. E que esse ano vai ter uma renovação de 100 ônibus absolutamente insuficiente. Mas tu vai negociar com os empresários, só está bem, o prefeito, o senhor bota os ônibus, desde que o senhor compra os ônibus. Porque o contrato que eu assinei foi um contrato de botar ônibus de 600 mil reais. Ah, bom, eu topo de botar ônibus de 2 milhões, mas vou descontar de vocês do repasse que eu pago. Não, aí não dá, aí não dá. Então, isso é vida real. Nós agora temos aqui do lado do Arroio Ipiranga, que tem 11, 12 quilômetros, que nasce aqui na Lagoa do Sabão ali, né? Que está dentro do Parque Saint-Hilaire, que nós estamos passando para Viamão. Né? Olha, nós estamos lançando talvez um dos projetos mais audaciosos da história da cidade, chamada Operação Consorciada Urbana, para tentar recuperar o Arroio Ipiranga. Isso é uma governança que já vem há mais de um ano, contratamos uma pessoa específica para cuidar disso lá no meio ambiente. Nós fizemos visitas internacionais. Esse projeto é um projeto que, em lançando, você tem todo um trâmite, não sai do papel da noite para o dia. Mas como este arroio aqui, nós temos mais 26 bacias hidrográficas na cidade. E vocês estão vendo a limpeza dos arroios. Toneladas e toneladas e toneladas de pneus, de fogões e de sujeira. Então, eu acho também, Ângela, para finalizar, o seguinte, eu acho que talvez a virada de chave mais importante da nossa cidade, nesses 250 anos, é a conscientização do ponto de vista de cuidadores da cidade. Se a gente vive, a gente tem que cuidar, gente. E tem milhares de pessoas, e aqui só pessoas que cuidam, que separam lixo, que fazem as coisas corretamente, mas tem dezenas de nossos vizinhos que não fazem isso, que acham que o espaço público é um espaço de ninguém, que se pode jogar lixo em arroio, que se pode jogar lixo nas praças, e a cidade vai se transformando nisso que está aí. Então, quero desejar a todos aqui, acho que tem aqui o plano diretor da cidade, que também está em andamento. Nós tivemos acho que foi um congresso, foi isso? Não foi? Seminário, né? E eu queria também reforçar esse convite a vocês, acho que todo mundo aqui está um pouco integrado nisso. Eu considero, talvez, a lei mais importante do município, não é nem a sua lei orgânica, é o plano diretor do município. Porque ele desenha, reafirma e projeta a cidade que você quer para o futuro. E para o nosso futuro, nós estamos falando de 20, 30 anos, que cidade nós queremos. Então, eu acho que é muito importante, e ao fim e ao cabo, quem vai votar a lei lá é a Câmara de Vereadores, mas depende muito da construção coletiva para ter um plano diretor melhor.
mais sustentável na cidade. Então, nós estamos mandando para a Câmara, talvez ainda este ano, o IPTU sustentável. Nós não temos perna, né? Nós já fizemos 4 diminuição de impostos, nós temos tamanho de diminuição de impostos, mas a cidade precisa enterrar fios, a cidade nova, a cidade precisa conservar a água da chuva e não botar fora, a cidade precisa ter paredes ativas vivas, a cidade precisa ter calçada sustentável. Quer dizer, então, o IPTU sustentável tem que significar também uma mudança de paradigma na vida da nossa cidade. Então, queria cumprimentar a PUC, que é uma grande parceira da cidade, leva o nosso abraço ao reitor, irmão Evilásio, ao Solimar também, que é um grande parceiro, e muito obrigado aqui por vocês nos acolherem, e abraço a todos, especialmente o Germano, se não sei se ele está em Israel ou em Egito, porque ele está, uma hora ele está lá, outra ele está cá, nós estamos aqui na Porto Alegre. Nós estamos aqui, tá? Abraço a todos, obrigado, viu? Eu peço licença então, tá? Saúde e paz, né? Vai, Nelise. Dizer à minha amiga Nelise que eu vou cuidar muito carinhosamente com o pedido que tu me fizeste sobre os catadores. Tá certo. Porque eu acho o seguinte, se nós queremos separar lixo, e separamos, a gente tem que dar às cooperativas que estão na ponta as condições de trabalho. Então, se os R$5.000 que nós estamos passando para os galpões não é suficiente, eu vou tirar o dinheiro de algum lugar, que não posso tirar, porque sempre não pode tirar, né? Mas a gente vai arrumar mais algum dinheiro para nós, tá? Parabéns. Muito obrigada. Desculpa eu sair, viu? Imagina. Neste momento, passamos a palavra para o secretário adjunto do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Maurício Loss, para a sua saudação. Muito bom dia a todos. Agradecer ao prefeito, né, pelas palavras, pela presença aqui, a doutora Nelise, o doutor Nelson aqui, representante da PUC, vai estar presente aqui no nosso primeiro painel, a doutora Ângela também, né, que está tocando o conselho para a gente. Muito obrigado ao conselho também por estar junto nessa conferência também, muito importante, que há 10 anos não se fazia, e agora tomamos a frente aí e está saindo do papel. Então, parabéns. Em breve aqui teremos casa cheia, né? Como o dia é longo, nem todo mundo consegue estar o dia inteiro aqui, mas as inscrições chegaram ao seu limite, né? E acredito que hoje será um dia muito rico, um debate muito rico, né? Pessoas muito capacitadas para falar do tema, né? Mudanças climáticas, que até pouco tempo atrás se falava que era alguma coisa de futuro, mas hoje é realidade. A gente sente praticamente todos os dias, né, as mudanças no clima e tudo mais, são muito perceptíveis e trazem diferença no nosso dia a dia. Mas Porto Alegre tem tomado a frente, Porto Alegre tem tomado a iniciativa de trabalhar nisso, seja agora no que o prefeito falou da certificação sustentável IPTU verde, que Porto Alegre vai apoiar, agora muito em breve será aprovado. Aquele contribuinte ali que tem o seu telhado verde, né, que capta a água da chuva, que tem a placa fotovoltaica, né, que tem seu rooftop sustentável, e até a nossa plano de ação climática, que agora, sexta-feira, o secretário Germano anunciou lá do Egito, onde a gente conseguiu um recurso via Banco Mundial, e o próprio Banco Mundial vai contratar agora me fugiu a palavra, consultoria, né, para nos ajudar a fazer o nosso plano de ação climática, para que a gente cumpra nossos compromissos climáticos, né, nossos acordos climáticos que a gente tem, sendo mais importante o Race to Zero, que é Porto Alegre tem um compromisso, né, assinado na COP26, na COP do ano passado, onde nós temos que reduzir em 50% a nossa emissão de gases até 2030 e 100% até 2050. Né? E a gente tem também o nosso inventário de gases, onde a gente sabe que 67% da nossa emissão de gases de efeito estufa são oriundos do transporte. Realmente, ainda é uma realidade muito distante, agora, aqui ainda para o Brasil, né? A questão da eletrificação dos ônibus, mas acredito que no futuro a gente não vai conseguir fugir disso. Né? E, enfim, temos tantas outras ações aqui em Porto Alegre já sendo feitas, e muitas serão discutidas hoje, serão, né, trazidas hoje também como sugestões para a gente levar para o futuro. O que mais eu poderia contribuir para a gente? Eu acredito que seja isso, uma boa conferência a todos. Muito obrigado pela presença.
Vamos acompanhar neste momento a saudação do secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Brem, por vídeo, já que ele está no Egito participando da COP27. Pessoal, passando para desejar um excelente evento a todos. Eu estou aqui na COP27 no Egito, representando a Prefeitura de Porto Alegre, ouvindo as experiências do mundo, compartilhando um pouco das caminhadas de Porto Alegre. Eu acho que a nossa cidade está sendo muito feliz no planejamento climático. Fizemos recentemente nosso inventário. Em seguida, iremos lançar o plano de ação climática da cidade, ações mais macros, ações pontuais também, como rooftops sustentáveis, terrários urbanos, certificação sustentável, enfim, painel fotovoltaicos em escolas lá no Morro da Cruz, biodigestores, enfim, um exemplo que a gente está tentando replicar para todas as escolas municipais. E eu acho que a Conferência Municipal do Meio Ambiente, que há muitos anos não se tinha na cidade, é uma oportunidade muito rica de troca de experiências, de conhecimento, assim como a gente está fazendo aqui na COP. Eu tenho certeza que o evento ele vai ser incrível e uma rica oportunidade de avançar nas políticas públicas, a gente planejar um pouco o futuro de Porto Alegre. Integramos recentemente na cidade as secretarias do Meio Ambiente e Urbanismo, então eu acho que a gente também tem uma grande oportunidade de, na gestão da política urbana, trazer esse planejamento ambiental, essa estratégia de proteção da nossa biodiversidade, do clima, enfim, eu acho que é muito rica a oportunidade e eu não poderia deixar de passar aqui para desejar um incrível evento liderado pela Ângela, nossa coordenadora técnica, nosso secretário adjunto, Maurício, também está aí, enfim, todo o nosso time, saudação e agradecimento pelo carinho e um excelente evento a todos. Fará uso da palavra o diretor do Instituto do Meio Ambiente da PUC-RS, professor Dr. Nelson Ferreira Fontoura, que neste evento representa o magnífico reitor da PUC-RS, irmão Evilásio Francisco Borges Teixeira. Olá, bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui na PUC. Este evento para nós é um presente para a cidade de Porto Alegre. Ficamos tantos anos sem a Conferência Municipal do Meio Ambiente, mas é um presente para a PUC também, que nesse mês está completando 74 anos. E eu vou trazer um ponto que é muito importante, que foi mencionado pelo prefeito Mello agora há pouco, é que não existe sustentabilidade sem justiça social, sem distribuição de renda. E esse é um ponto em que a PUC se preocupa muito, a própria instituição marista se preocupa demais com isso. E eu vou trazer um caso para vocês que me aconteceu logo antes da pandemia. Estávamos fazendo um monitoramento de qualidade de água no Arroio Dilúvio. Estávamos caminhando dentro do talude, naquela calçadinha que tem, e estava passando num trecho e tinha um monte de resíduo sólido lançado dentro do arroio. Eram resíduos sólidos de oficinas. Aí, eu fiquei surpreso com aquele lixo ali, subi o talude e vi que tinham duas empresas grandes, e daí fui conversar com os gerentes. Por que eles estariam lançando seus resíduos sólidos dentro do Arroio Dilúvio? Aí eu conversei com um gerente, conversei com outro, e eles me disseram que, na verdade, eles tinham empresas contratadas que faziam o recolhimento e a destinação adequada do resíduo sólido. Só que no dia de coleta, eles pegavam o resíduo, colocavam em sacos e deixavam na frente da empresa. E que era muito comum acontecer é que passava um catador, pegava aqueles sacos, atravessava a Avenida Ipiranga, ia para o Arroio Dilúvio, retirava aquilo que tinha valor econômico para revenda e o que não tinha valor econômico lançava no arroio. E aí nós chegamos a uma questão essencial. Uma pessoa que não sabe o que vai comer à noite, às vezes não sabe onde vai dormir, essa pessoa não está preocupada com o meio ambiente, ela está preocupada em sobreviver. Então, se a gente tem interesse em ter uma sociedade mais justa, um ambiente mais sustentável, a gente tem que se preocupar com distribuição de renda. Isso é uma questão chave. Uma outra questão importante de por que esse evento é muito importante é de que, se a gente imagina a administração pública, e
os problemas são sempre muitos, o cobertor é curto, o recurso é curto. O gestor municipal, mesmo o gestor estadual ou federal, ele tem um prazo de 4 anos para fazer, digamos assim, as suas ações para qualquer frente de trabalho. Eventualmente 8. Mas os desafios na área ambiental são tão grandes que 4 ou 8 anos normalmente não são suficientes. É necessário a gente ter uma visão de médio prazo e também uma visão de longo prazo, para que projetos sejam desencadeados e que não sejam projetos de um prefeito, mas sejam projetos da cidade e que administrações sucessivas possam tocar adiante. Um exemplo claro e um exemplo muito importante, por exemplo, foi o Programa Socioambiental de Porto Alegre, que fez o recolhimento de grande parte do nosso esgoto local, implantou a estação de tratamento de esgotos da Serraria, e isso representou uma melhoria na qualidade de água substancial no Lago Guaíba. Então, projetos dessa natureza precisam estudos, precisam de busca de financiamento e precisam de várias gestões para implementação. E é por isso que nesse nosso evento é muito importante, porque hoje nós teremos apresentações de especialistas das universidades da região metropolitana, do setor público, de empresas privadas, que vão trazer a sua expertise, nós vamos escutá-los. Amanhã teremos oportunidade de discutir isso em grupos de trabalho e trazer no sábado, então, para a deliberação, quais são, digamos assim, a visão da sociedade de Porto Alegre, pensando sempre uma Porto Alegre de amanhã e muito mais sustentável. Então, muito obrigado pela presença de todos, é um prazer recebê-los aqui na PUC. Convidamos a fazer uso da palavra a promotora do Meio Ambiente de Porto Alegre, doutora Annelise Monteiro Steingleder. Bom dia a todos. Me sinto muito, muito contente de estar aqui hoje, pelo fato de voltar à PUC, porque eu estudei publicidade e propaganda aqui em 1991, me formei. Então, assim, me sinto filha da PUC também, embora também seja graduada em Direito, tenha migrado para a carreira do Ministério Público, mas sempre é uma felicidade essa universidade pulsante, sempre protagonizando novas iniciativas, trazendo tecnologia. Então, queria saudar com muito carinho o professor Nelson por tudo que a PUC representa na minha vida, saudar o secretário adjunto Maurício, parabéns por essa iniciativa, a doutora Ângela, que se tornou uma amiga muito querida nesses anos todos, e dizer que, para o Ministério Público, a realização desse evento é uma oportunidade espetacular de discussão de uma série de assuntos que estão represados já há muito tempo, muitos assuntos novos que começaram a surgir e que a Prefeitura de Porto Alegre vem trabalhando e precisa de apoio da cidade, da comunidade. Por exemplo, o plano de ação climática que foi mencionado aqui, mas não só esse, o mapeamento das áreas de preservação permanente, os mapas de ruídos que a cidade precisa urgentemente desenvolver, trazer o mapeamento das áreas de risco para a realidade concreta da tomada de decisões, e tantos outros que, às vezes, a gente conversa, né, nos corredores, nas audiências, e sabemos que a Prefeitura, através da SMAMUS, ela tem muito interesse em desenvolver diversos projetos e precisa muito do apoio do cidadão para que esses projetos também se tornem prioritários no âmbito da cidade. Eu vi que à tarde vai ter um painel sobre resíduos sólidos, e para aqueles que ficaram curiosos, né, a minha conversa com o prefeito, antes da reunião, que eu tenho que aproveitar os momentos, né? É justamente uma demanda do Ministério Público Estadual, do Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública em prol dos catadores que são contratados para executar a triagem dos resíduos da coleta seletiva. E esse é um assunto que é muito relevante nessa pauta, que é a pauta principal das mudanças climáticas, mas numa pauta de economia circular, porque tudo aquilo que a gente gera não vai desaparecer. Então, quando a gente descarta alguma coisa, normalmente não se tem uma consciência, né, para onde é que está indo, depois do uso, esse copo, né? A maior parte das pessoas não pensa sobre isso. Desde que desapareça da sua vista, está muito bem.
E a minha demanda com o prefeito, para quem ficou curioso, foi justamente porque os galpões, os catadores que trabalham desde os anos 90, com muita dificuldade, mas são contratados pela Prefeitura de Porto Alegre para executar a triagem dos resíduos, eles têm um repasse muito baixo. Eles recebem R$5.000 para cobrir alguns custos operacionais, e o custo que eles têm realmente é em torno de R$11.000, R$12.000, porque são galpões que vêm lutando pela sua formalização. A Ângela tem sido uma parceira espetacular nesse assunto, e já temos 3 unidades de triagem com licenciamento. E tudo isso gera custos, porque eles têm que ter um engenheiro, que vai ser o responsável técnico pelo plano de gestão de resíduos, eles têm que ter um contador, eles têm que pagar a Previdência Social. Então, quando a gente quer trazer essa comunidade tão pobre, tão vulnerável, para um patamar de dignidade e inclusão real no ambiente, né, profissional, isso tudo envolve custos. Então, pedir para o prefeito, olha, nós vamos mandar uma recomendação ao prefeito, mas instruída com vários documentos que mostram essa necessidade urgente de reajuste, que não acontece desde 2014, os mesmos valores lá. Então, era essa a demanda do Ministério Público para o prefeito, que gentilmente se comprometeu. Agora a gente vai cobrar dele em seguida, né? Mas, então, queria já finalizar, porque o nosso palestrante vai ser o professor Delton de Carvalho, também um amigo muito especial, para destacar que esse vai ser um momento do qual serão retiradas conclusões que vão ter, possivelmente, uma possibilidade de transformação. Ou seja, o licenciamento ambiental ele precisa trazer para o seu contexto essas novas demandas. Nós precisamos ter uma regulação das atividades econômicas que tenha um sentido para trazer mitigação climática, para levar para questões ligadas à adaptação também, porque e aí vejam o desafio, porque, de um lado, ninguém gosta de ser cobrado, ninguém gosta de ser regulado, e a gente vive dentro de um ambiente institucional, social, onde as pessoas não querem tanta intervenção estatal. Mas essa temática ela vai obrigatoriamente demandar que se pense o coletivo, ou seja, certamente isso vai aparecer nas falas. As escalas de decisão, elas são escalas que precisam estar conectadas. Então, aquilo que acontece na escala global, ela vai ter sentido também no âmbito da escala local. Então, aquilo que é licenciado, aquilo que é regulado, que obtém um alvará de localização e funcionamento, precisa, de alguma maneira, estar concatenado com objetivos mais amplos, objetivos globais. Então, eu espero que a gente consiga também tirar desse evento o apoio suficiente para trabalhar com uma legislação que possa fazer sentido nisso tudo. Porque não adianta sairmos daqui todos felizes, achando, sim, a gente precisa ter isso na nossa vida, mas depois a Câmara de Vereadores achar que a lei está interferindo demais na propriedade privada, na atividade econômica, e deixar isso para um contexto de completa autorregulação e voluntariedade. Porque, se nós reconhecemos que vivemos, sim, um contexto de crise climática, nós não podemos esperar ações voluntárias exclusivamente. Nós não podemos esperar apenas a boa vontade das pessoas, porque a boa vontade depende de uma mudança consciencial para a qual nem todos estão preparados. Então, eu saio daqui, dessa mesa, e volto mais tarde, mas com o objetivo de dizer que tenho muita esperança em vocês aqui todos mesmo, que participem depois nos grupos de trabalho e sonhem nos grupos de trabalho. Pensem o melhor possível para a nossa cidade, porque aquilo que ficar estabelecido nos grupos de trabalho terá a possibilidade de influenciar as políticas públicas, de chegar naqueles que tomam as decisões, também nos órgãos de controle, porque é a vontade da cidade de Porto Alegre, e isso precisa ser concretizado. Então, encerro por aqui. Ângela, com muita gratidão, especialmente a ti, pelo convite, que me deixou mais do que emocionada, feliz, né, e desejando um dia maravilhoso para todos nós. Muito obrigada. Pedimos aos integrantes da mesa que dirijam-se à plateia nos assentos reservados, a fim de darmos início aos trabalhos com a primeira palestra.
Solicitamos ao secretário adjunto da SMAM, o secretário Maurício Loss, que suba ao palco acompanhado dos seguintes painelistas neste primeiro eixo. Dr. Delton Winter de Carvalho, Dr. Nelson Ferreira Fontoura, Dr. Rualdo Menegatti, para o tema Mudanças Climáticas e Porto Alegre em 2050. Então, novamente, um bom dia a todos. Daremos início, então, de fato, aos trabalhos. Nesse primeiro painel, como foi falado, Mudanças Climáticas e Porto Alegre 2050. A gente vai quebrar um pouquinho o protocolo, até porque vão ter apresentações aqui no painel. Então, só vou fazer uma apresentação aqui, uma introdução muito breve, e a gente vai retornar aqui, e cada painelista fica fazendo a sua apresentação. Serão 3 painelistas aqui já apresentados, né, começando pelo Dr. Delton Winter de Carvalho, em seguida pelo Dr. Nelson Ferreira Fontoura, e terminando com o Dr. Rualdo Menegatti. Serão 15 minutos para cada painelista e, ao final, 15 minutos de discussão. Então, dando início, Dr. Delton Winter de Carvalho. Muito bom dia a todos e todas. Eu não posso iniciar a minha fala aqui sem agradecer imensamente o convite, parabenizar Porto Alegre por essa iniciativa, na pessoa do prefeito, secretário adjunto, Maurício, parabéns pelo evento. Agradecer imensamente ao convite que eu recebi da doutora Ângela. Muito obrigado. É uma honra poder visualizar Porto Alegre se encaminhando numa direção de resiliência climática que só poderá ser feita com ação, com planejamento e com a adoção de medidas reverentes à ciência e organização jurídica. Agradeço as palavras e amizades da sempre brilhante doutora Annelise Steigleder, aos meus queridos colegas painelistas, parabenizo a PUC e me encaminho de imediato, em virtude do tempo, a minha fala, todos presentes, amigos, colegas, membros do Conselho de Meio Ambiente, já fiz parte de Conselho de Meio Ambiente,
e sei da importância dos conselhos municipais de meio ambiente. A minha fala vai ser muito singela sobre adaptação climática e cidade. Antes de qualquer análise do meu foco, que vai ser o jurídico, urbanístico, eu preciso que vocês visualizem algumas imagens de como isso hoje não é mais uma questão distante. O meu último artigo, que será publicado muito em breve na prestigiada revista de Direito Ambiental, é Emergência Climática. Eu estou convencido pela ciência de que nós já entramos num cenário de emergência climática com 1,2 graus, acima de 1,5 graus, que é um consenso científico. Nós já estaremos ingressando numa série de pontos de não reversão e, a partir daí, nós teremos eventos climáticos extremos a cada grau, a cada aumento da temperatura média. Isso será sentido, e já é sentido nas nossas vidas cotidianas, e a cidade é o ponto onde isso aglutina. Eu vou falar um pouco sobre o papel do direito nesse processo. O cenário climático é um cenário em que nós já alteramos mais de 50% do planeta, da crosta terrestre. Alteramos o clima, isso é cientificamente comprovado. Essa alteração do clima é feita por atividades humanas e, obviamente, as cidades estão dentro dessa lógica e dessa... na cidade que a vida acaba acontecendo. Essa é uma imagem que me dispensa descrever muitos fatos científicos, sociológicos e econômicos. Aí eu tenho elevação da temperatura, eu tenho perda de floresta tropical, eu tenho crescimento da população, espécies sendo perdidas, né, extinção de espécies, dentre inúmeros outros fatores que demonstram que eu tive uma explosão na utilização dos recursos naturais no planeta. E que isso, obviamente, tem consequências na temperatura do planeta. Essa é a temperatura média, ou o crescimento da temperatura média do planeta nas últimas décadas, nos últimos séculos, mostrando visivelmente que eu tenho, a partir da Revolução Industrial, uma exacerbação da temperatura do planeta. E que terá consequências muito significativas no nosso cotidiano. Essas alterações, não só climáticas, mas na relação do ser humano com o meio ambiente, ocasionam um padrão de comportamento, que é uma sociedade de eventos extremos. Eu estou colocando na imagem para vocês as ocorrências de desastres chamados, aspas, naturais, dos desastres produzidos diretamente por atividades humanas, os desastres antropogênicos. Vejam que o padrão visual deles é muito similar. Isso demonstra que, por detrás desses fenômenos, eu tenho um comportamento da sociedade contemporânea. O DNA de um desastre, seja ele uma inundação, um deslizamento, ou mesmo uma ruptura de barragem, tem vulnerabilidade e risco no seu comportamento. E são exatamente esse DNA que tem que ser visualizado com muita atenção pelo direito no município, pelo crescimento da sociedade, pela forma pela qual as decisões são tomadas e, sobretudo, a ordenação urbana territorial. Talvez o Brasil tenha adotado uma estratégia na sua legislação muito clara. A ordenação do solo urbano deve ser visto como uma prioridade de produção, de resiliência climática e de combate a desastres, aspas, naturais. Algumas consequências das mudanças climáticas que nós sentiremos. Elevação dos oceanos,
a elevação dos oceanos terá uma repercussão muito grande nas regiões litorâneas, mas não só na região litorânea, porque nós temos uma série de lagos, lagoas, estuários, marismas que serão impactados. Eu tenho a questão hídrica que será afetada, disponibilidade de água, fertilidade de solos e eventos climáticos extremos, que talvez os eventos climáticos extremos sejam aqueles mais visíveis para a nossa sociedade em nível de crescimento das cidades. E como o próprio prefeito falou, e falou muito bem, nós temos no país, e em Porto Alegre, em todas as cidades, nós temos um crescimento desordenado. E talvez esse seja um fator de grande destaque que nós precisemos atentar no que diz respeito a essa vulnerabilidade e ao risco que está no DNA dos eventos. E isso pode ser feito via ordenação do solo urbano e direito. Outros impactos, os cenários que estão mapeados na ciência mundial trazem de 1,4 grau, nós já estamos em 1,2 grau, ou seja, se estabelecia que as mudanças climáticas chegariam em torno de 2030. Elas chegaram muito antes. Nós estamos em 2022 e já sentimos claramente as consequências das mudanças climáticas em nossas vidas. Acima de 4 graus centígrados, não existe qualquer previsão científica. Quem diz isso não é o Delton, é o Banco Mundial. O Banco Mundial tem um estudo do início do milênio que diz que acima de 4 graus não existe qualquer previsibilidade concreta científica do que possa acontecer com o planeta. E essa é, inclusive, uma previsão razoavelmente antiga para a velocidade que a ciência vem evoluindo. O IPCC de 2022 mostra claramente que acima de 1,5 grau, nós estamos 1,2, nós teremos pontos de não reversão que jogarão quantidades ainda maiores de gases do efeito estufa. Nós temos, portanto, os dois principais efeitos colaterais são eventos climáticos extremos e elevação oceânica. Nós temos ainda as ondas de calor. Para mim, um dos pontos que mais me preocupa são ondas de calor. Elas são negligenciadas nos centros urbanos. Eu fiquei muito feliz em ver na legislação municipal que eu tenho estratégias para lidar na legislação, na Lei Complementar 872, eu tenho estratégias para lidar com ondas de calor, ilhas de calor, porque elas prometem ser um dos eventos mais silenciosos e mais lesivos a vidas humanas nas cidades. Eu mapeei para os senhores e para as senhoras aí uma série de consequências previstas pelo IPCC e que eu identifiquei que teriam um impacto direto nas cidades. Ou seja, eu vou desde os eventos climáticos extremos até essas ondas de calor. E, sim, as mudanças climáticas provocam ondas de frio. O professor Carlos Nobre, com quem eu tenho convivido em virtude de algumas questões profissionais, ele, numa das falas que nós estávamos fazendo, ele explicava exatamente porque nós temos ondas de frio em nível de mudança climática, o que, por vezes, é objeto de ironia que as mudanças climáticas não estão ocorrendo. Então, nós teremos fenômenos climáticos extremos no âmbito das cidades. Portanto, eu poderia, e pensei muito no que eu falaria, óbvio, que o mais relevante é mitigar as mudanças climáticas, é diminuir emissões. Isso deve ser, evidentemente, a prioridade absoluta. Mas nós não temos e não teremos, mesmo que fizéssemos toda a mitigação climática possível, nós viveremos, nossos filhos, nossos netos, viverão num cenário climático, de alteração climática e de planeta com alteração climática. Já estamos 1,2, como eu venho repetindo intensivamente. Me deslocando agora e começando uma fala de direito,
essa crise que é de sustentabilidade, que é uma crise de questões físicas, ela enseja uma crise de justiça. A questão climática vai vulnerabilizar os países em desenvolvimento de forma muito desproporcional aos países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento e as comunidades mais vulneráveis, de classe social menor, elas dependem da natureza para a sua vivência imediata. As economias dos países em desenvolvimento são muito mais atreladas à exploração da natureza e atividades econômicas ligadas à natureza. A população mais vulnerável vive em condições muito mais expostas. As atividades econômicas dessas pessoas é muito mais exposta ao clima. Portanto, a questão climática exacerba desigualdades sociais. Infelizmente, torna aqueles que já eram vulneráveis numa era pré-mudanças climáticas sensíveis muito mais vulneráveis num cenário de mudança climática. Falar, como eu disse antes, nesse fenômeno e falar na cidade pensada, em decisões pensadas para adaptação climática envolve, de um lado, como eu disse antes, vulnerabilidade, um holofote lançado sobre a vulnerabilidade nas cidades. Que vulnerabilidade é essa? Eu venho tentando mapear há alguns anos as vulnerabilidades que poderiam ser didáticas para a compreensão. Desastres naturais têm uma relação muito intensa com vulnerabilidades físicas, obviamente, deslizamentos, ocupação de margens de rios, ocupações de áreas de preservação permanente, encostas de morro, crescimento urbano desordenado. Mas também está diretamente vinculado com vulnerabilidades sociais, desigualdades, etc., exposição, ocupação dessas áreas de risco. Vejam que vulnerabilidade física e social se entrelaçam. De outro lado, eu tenho a gestão de risco, que passa a ter que ser uma premissa para o direito e para o urbanismo contemporaneamente. Essa gestão de risco deve estar na fase de antecipação aos eventos, no planejamento, deve estar na resposta a esses eventos, na compensação às vítimas e na reconstrução das cidades, que em alguns locais, por exemplo, New Orleans, não vai ser reconstruída a cidade em algumas dos bairros que foram afetados pelo Katrina. Essa é uma escolha de resiliência. Portanto, eu tenho, como eu lido, quais são os instrumentos que eu tenho para lidar? Medidas não estruturais, que eu gostaria de dar um foco nas medidas estruturais e nas medidas não estruturais, que é como eu lido nesse processo de adaptação. Medidas estruturais foram, durante décadas, vinculadas à ideia de construir infraestrutura. Será importante. Um cenário de mudança climática das cidades, para se tornarem resilientes, envolverá obras mais resilientes, envolverá uma infraestrutura mais resiliente. Há um aumento do índice de pluviometria, que no Rio Grande do Sul vai aumentar até 2030 em torno de 5% a 10%. Nós teremos um aumento de 5% a 10%, o que vai afetar agricultura, urbanismo, inundações, etc. Mas, além dessas obras de infraestrutura cinza, eu preciso incluir nos planos diretores, eu preciso incluir nas decisões judiciais, nos projetos de lei, infraestrutura verde. Eu preciso pensar um banhado não como uma área de baixo custo na cidade. Eu preciso pensar num banhado como um produtor de serviços ecossistêmicos de equilíbrio hídrico. Coleta água no período de cheias e evitando inundações, limpa a água
e devolve ela no período de estiagem. Estou sendo muito simplista, peço desculpas para quem aqui é cientista, mas eu preciso aplicar isso. Florestas equilibram temperatura, ou seja, eu tenho que pensar nessas estruturas como áreas que eu devo incentivar proprietários públicos e privados, e há um cálculo econômico sobre isso, que agora eu não tenho tempo. Eu preciso estimular o proprietário privado a, muitas vezes, não ocupar essas áreas. E essa previsão não será apenas pelo comando e controle, não será apenas pela nossa ordem judicial. É óbvio que a lei é um fator determinante nas cidades, mas ela não é a única. Por vezes, essas áreas, há um estímulo para a ocupação delas economicamente, exatamente pelo baixíssimo custo, pela impossibilidade de uma ocupação dela, ela estimula ocupações, infelizmente, desordenadas nessas áreas, ainda mais num país vulnerável como o nosso. Então, se eu puder dar um recado, eu acho que em nível de adaptação, em nível de mitigação, grande destaque às soluções a partir da natureza. As medidas não estruturais são estudos, e aí grande destaque, já me encaminhando para o final. Eu escuto com muita alegria sobre Porto Alegre ter um plano de ação de adaptação climática. Eu vinha pensando muito sobre isso. Mas esse plano de ação ele só será eficiente se ele estiver integrado no plano de contingência de desastres, se ele estiver definitivamente integrado no plano diretor, se ele estiver concatenado a um mapa de risco ou de vulnerabilidade, como se chama, ou seja, se ele estiver integrado no modo pelo qual a cidade é pensada. E vocês devem estar pensando, isso é muito bonito teoricamente, mas é o primeiro passo. Quando eu estabeleço um mapa de risco, ele não é uma obrigação de fim, ele é uma obrigação de meio. Ele traz aos atores conhecimentos dos riscos, ele traz aos atores possibilidades de decisões que, sem o conhecimento, aí sim eu não teria e muito provavelmente estaria tomando decisões de maior risco. Portanto, eu chamo a atenção para esses deveres de não ocupação de áreas de risco. Isso está na legislação, na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. E isso deve estar, como eu disse antes, concatenado. Eu acho que essa é uma versão de legislação muito bem sucedida e muito bem pensada. Mapas de risco integrando o plano de bacia hidrográfica, sendo compatibilizados com planos diretores e planos de ação setoriais. O urbanismo, a cidade, numa era de mudança climática, ela muda a sua estrutura, ela muda a sua forma de ser pensada. O urbanismo sempre foi construído e pensado modernamente como, de um lado, a questão mercadológica, a demanda, áreas que têm demanda, que têm mercado, que têm viabilidade econômica para a urbanização. De outro lado, a regulação pública, que é absolutamente necessária, cada vez mais necessária, para planejamento. Mas, no século XXI, eu terei um fator que é pendular. O olhar de cenários futuros. Eu preciso que a cidade cresça, seja pensada, sempre levando em consideração, a partir de agora, cenários futuros de incremento de eventos climáticos extremos. Outra conclusão para lidar nesse cenário é que o direito vai trabalhar cada vez mais com prevenção e precaução. O próprio STF, numa decisão relacionada à Covid, mas que já foi usada na DPF 708 para a questão climática pelo ministro Barroso, o padrão a ser decidido é um padrão reverente à ciência,
os gestores públicos precisam ouvir os cientistas para tomar decisões. Eu não enxergo daqui. Então, atenção, enxerguei uma parte, eu sei todo o resto. Uma atenção à prestação a serviços ecossistêmicos, que eu falei antes, não vou me alongar nisso, mas essa deve ser uma prioridade do urbanismo numa era de mudança climática. Ou seja, usar estratégias alinhadas com serviços ecossistêmicos. E, finalmente, eu não tenho a mínima dúvida, estudando desastres e mudança climática, que, de uma forma paradoxal, os municípios serão muito mais cobrados, não só sob o ponto das demandas da população, mas sob o ponto de vista judicial. A jurisprudência atual no nosso país mostra que o conhecimento de riscos de áreas de inundações, deslizamentos e riscos climáticos em geral, quando conhecidos e quando a administração pública tem poder, competência constitucional para adotar medidas, ela vem sendo responsabilizada. Claro que o comportamento das vítimas também, quando tem oportunidade de sair das áreas de risco, também é levado em consideração nessas decisões judiciais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a administração pública somos nós. Nós somos os pagadores de impostos. A cidade somos nós. O Estado, o país, somos nós. O dinheiro que é decorrente das condenações dos municípios a indenizarem famílias vítimas de deslizamentos ou de desastres, é o nosso dinheiro que está sendo engolido num ciclo não virtuoso. E, portanto, prevenção e adaptação é, sem dúvida alguma, uma medida de custo-benefício econômico, social, muito vantajosa, se colocarmos isso no papel. Foi uma grande honra ter falado para os senhores e para as senhoras. Eu agradeço veementemente o convite que me foi feito e finalizo dizendo, usando as palavras de um querido colega de New Orleans, que aprendeu muito com Katrina e muito nos ensinou, Robert Vershik. Ele diz que o direito que nós vamos usar para enfrentar eventos climáticos extremos não é o direito feito nesse momento de eventos climáticos extremos. É o direito que nós fazemos antes. É a cidade que nós pensamos antes de estarmos enfrentando um cenário mais agressivo. Foi uma grande honra. Obrigado pela atenção de todos e todas. Olá, bom dia novamente. Eu, como professor, tenho dificuldade de falar sentado. Tenho que me deslocar um pouquinho. Bom, o tema de hoje, então, nós vamos trazer a problemática do aquecimento global da cidade de Porto Alegre. Vou fazer uma breve introdução sobre o problema, que talvez não seja do conhecimento amplo de todas as pessoas, mas começou a se falar de forma mais intensa do aquecimento global a partir dessa publicação de 75, na revista Science, junto com a revista Nature, uma das revistas mais importantes, do ponto de vista de ciência internacional. Mas uma questão importante que a gente deve ter em mente é que uma das regras da natureza é a contínua mudança. Nós não temos estabilidade ambiental, nunca tivemos.
E se eu acertar o apontador aqui, vamos ver. Estou tentando achar o apontar aqui. Vamos ver aqui. Aqui nós temos um perfil de 5 milhões de anos, aqui hoje, 5 milhões de anos atrás. Essas cores aqui, mais para o avermelhado, significam períodos em que tínhamos temperaturas elevadas, e aqui, em azul, períodos com temperaturas frias. A gente percebe aqui, por exemplo, ao longo de quase 2 milhões e meio de anos atrás, a Terra era muito quente. Depois nós passamos por um processo de gradativo resfriamento, e no último milhão de anos nós tínhamos eventos intercalados de glaciação, com temperaturas frias, e períodos interglaciais com temperaturas quentes. Nesse último evento aqui, glacial, aqui, mais ou menos 22 mil anos atrás, foi o ápice, temperaturas, em média, 6 graus abaixo do que temos hoje. Aí entramos num processo de aquecimento relativamente rápido. Bom, esses processos de mudança de temperatura se devem, em parte, a ciclos astronômicos. Aqui são ciclos de Milankovitch. Nós temos alterações aqui de excentricidade da órbita, obliquidade, precessão dos equinócios. Isso aqui em comprimentos de onda diferentes, que dão ciclos relativamente complexos, que interferem na quantidade de energia que chega em cada metro quadrado da Terra. Aqui essa ilustração é para uma área no Ártico, a 65 graus norte, em que nós temos aqui a variação de energia medida em watts, em função aqui de um período aqui de 200 mil anos atrás, hoje, uma projeção para o futuro. Se a gente olha aqui essa projeção, hoje, a gente pode dizer que para o futuro, a gente está prevendo aumento de energia nesta localidade no Ártico. Mas, ao mesmo tempo, nós temos outros fatores intervenientes, como, por exemplo, os ciclos de atividade solar. E aqui nós temos essa representação, é muito interessante. O Sol passa por ciclos de aproximadamente 11 anos, em que eu tenho alta atividade, baixa atividade, alta atividade, baixa atividade. Aqui, no início dos anos 1800, eu tive o mínimo de Dalton. Vocês devem ter ouvido falar que o general Inverno derrotou Napoleão quando ele estava invadindo a Rússia. Nesse caso, ele pegou um general Inverno muito forte, porque foi um ciclo excepcionalmente frio nesse período. Tá? Agora, se a gente olhar aqui, a previsão para o futuro, em atividade solar, nós temos menos atividade solar. Então, nós temos, na verdade, duas coisas contraditórias. Se a gente está pegando o ciclo de Milankovitch, a gente está esperando mais energia. Se a gente está olhando o ciclo solar, estamos esperando menos energia. Então, é um processo complexo. Bom, e os gases estufa? Né? A gente fala muito do CO2, mas tem outro aqui, o vapor d'água, tem o metano, tem o óxido nitroso e o CO2. Qual a contribuição? Como é que eles funcionam? Funciona da seguinte forma: nós temos energia solar que atravessa a atmosfera, aquece a atmosfera, parte dessa energia chega na superfície da Terra, aquece o solo, e essa energia é refletida de volta para o espaço sob forma de infravermelho. Parte dessa energia é interceptada por essas moléculas, os gases estufa, e essa energia é aprisionada na atmosfera. E ainda bem que a gente tem efeito estufa. Se a gente não tivesse efeito estufa, a Terra seria uma bola de gelo. Tá? Então, o efeito estufa em si é necessário. O problema é a intensificação do efeito estufa, que não nos convém. Bom, dos gases estufa, talvez vocês não saibam, mas 60% do efeito estufa é derivado do vapor d'água. Depois nós temos aqui 26% é CO2, 8% ozônio, 4,4% é metano. E das nossas emissões, parece que esse quadro não está muito diferente da contribuição da cidade de Porto Alegre na emissão de gases estufa. 65% das emissões humanas são derivadas de combustíveis fósseis. As pessoas pensam em combustíveis fósseis sempre petróleo, mas não é só petróleo. O gás natural é um combustível fóssil. Ele tem esse nome natural, mas do ponto de vista ambiental é tão ruim quanto a gasolina. E o carvão também. Tá? Nós temos aqui 11% das contribuições em função do uso do solo. E talvez seja aqui uma das maiores contribuições brasileiras: desmatamento e queimada. E depois aqui metano 16%, óxido nitroso 6%. Bom, como é que entra então o CO2 nesse cômputo do aquecimento global? Aqui eu tenho um perfil de 800 mil anos,
em que eu tenho aqui em vermelho, nós temos as temperaturas medidas no passado. E nós temos em azul aqui as concentrações medidas de CO2. E a gente pode ver que está muito claro que toda vez que eu tenho um pico de temperatura, eu tive um pico de CO2. Olha, pico, 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 e assim por diante. Ou seja, as duas coisas estão obviamente muito relacionadas. Então, talvez existia um certo ceticismo em dizer que o CO2 está determinando o aumento da temperatura, porque aqueles ciclos de Milankovitch, os ciclos de atividade solar, eram todas coisas muito importantes que fizeram a temperatura global mudar ao longo, por exemplo, do Pleistoceno. Mas a gente não pode deixar de enxergar essa relação, que é uma relação muito óbvia e muito clara. Bom, como é que a gente consegue ver esses valores passados de concentração de CO2 ou de temperatura? Através de processos, por exemplo, de sondagens no sedimento marinho, de sondagens, por exemplo, no gelo da Antártida, e que no caso do gelo, ele quando se acumula, ele acumula junto pequenas bolinhas de ar, e essas bolinhas de ar podem ser analisadas através de equipamentos específicos, como o espectrômetro de massa. E existe uma relação, bom, através do espectrômetro de massa, olhando essas bolinhas aqui de ar acumulada, a gente consegue ver a concentração de CO2 em amostras de ar do passado. Mas como a gente consegue ver a temperatura do passado? Aqui nesse gráfico eu tenho uma relação entre a razão isotópica do oxigênio 18 para o oxigênio 16 com temperaturas médias mensais. Cada pontinho desses aqui é uma amostra recente na superfície da Terra. Então, o que eu consigo estabelecer num determinado ponto, eu tenho aqui uma temperatura e eu tenho uma razão isotópica do oxigênio 18 para 16. Se fez uma regressão, nesse caso dá uma equação de segundo grau, um polinômio de segundo grau, mas que é uma relação relativamente bem conhecida e estável. Então, quando eu pego uma amostra do passado, por exemplo, uma perfuração oceânica de tantos metros de profundidade, equivalente a um período de deposição de tantos milhões de anos atrás, eu pego uma concha lá de um crustáceo, faço uma razão isotópica do oxigênio 18 para 16 e eu consigo ter uma estimativa da temperatura naquele período. É dessa forma que a gente reconstrói as temperaturas do passado. Bom, e se a gente olhar agora essa reconstrução de temperaturas, nós estamos aqui num período relativamente frio, temperatura parecida a gente teve há 420 milhões de anos atrás. Na maior parte do tempo, as temperaturas eram mais altas do que hoje. Então a gente pensa, vamos destruir o mundo. Não, o mundo continua lá. Só que não é esse mundo. É um mundo diferente. Algumas espécies vão se perder, muitas espécies vão se perder. A nossa economia vai para o... Se lembram da greve dos caminhoneiros na época do Temer? Bastou os caminhoneiros pararem uma semana, 2 semanas, não sei quantos dias foi, e foi um caos. Agora imagine se a gente tem desastres frequentes, a gente tem perda de safra, né, generalizada em muitas localidades, aí sim a gente vai conhecer o caos. Então não é questão se o mundo vai sobreviver, a questão é se a gente sobrevive a esse mundo. Essa é a questão. Bom, por exemplo aqui, nós temos esse artigo da Science 2006, que estava prevendo que com o aquecimento global nós poderíamos ter mais incêndios. Aqui Portugal, 2017, Califórnia, 21, Pantanal, 22, eu peguei só uma pequena amostra. Esse outro artigo aqui de 2005 da Science, dizendo sobre a intensidade ou frequência de furacões em função do aquecimento global. Temos Katrina, o Deus comentou agora há pouco, 2005, olha como ficou a cidade de New Orleans, o dano econômico, social imenso. Furacão Catarina, 2004, aqui no litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não temos registro de furacão aqui na América do Sul. Mas não é só a questão de um furacão. As chuvas mais intensas, por exemplo, esse deslizamento na Ilha Grande, 2011, agora na Bahia, em 2022,
E agora essa tempestade subtropical Iaquecã, que por pouco não foi classificada como sendo um ciclone, são todos eventos climáticos extremos relativamente recentes, e com danos sociais e com danos econômicos. Então, quando temos isso, há sempre sofrimento, há sempre perda. E é com isso que nós temos que nos preocupar. Bom, fazendo essa apresentação geral, eu quero trazer para um aspecto que para mim é estratégico e muito importante aqui para a cidade de Porto Alegre. Bom, aí eu vou parasitar o professor Rualdo Menegato, com essa publicação excelente da qual ele foi organizador, e eu vou parasitar 3 slides dele aqui, que eu vou apresentar na sequência. Então, aqui nós temos essa reconstrução artística da região de Porto Alegre. Então, temos aqui Laguna dos Patos, Lago Guaíba, tá? Numa situação atual. Lagoas aqui em Rosário, da planície costeira do Rio Grande do Sul. Mas não foi sempre assim. Eu não coloquei as datas aqui, professor Waldo, para não complicar a apresentação, mas aqui nós estamos numa situação de um período interglacial. Tá? Desculpe, uma situação de um período glacial. E no período glacial eu tenho mais gelo acumulado nas geleiras, o nível do mar baixa. Se a gente voltar 22 mil anos atrás, na última glaciação, o nível do mar estava 120 metros abaixo do que está hoje. Então, nesse momento não tinha discussão se o Guaíba era rio ou se era lago. Ele era rio. E não era Guaíba, era Jacuí. Né? Era o Jacuí que corria aqui nessa região de Várzea e ia chegar no mar. Tá certo? Eu tenho esse outro trabalho aqui, mais recente, aqui do pessoal da URGS, do SECO, o professor Tomazelli. Então, que ele tem uma reconstrução aqui. Ó. Aqui está a Várzea do Guaíba, o Jacuí. Aqui, então, nós estamos aqui há 17 mil anos atrás. Laguna dos Patos não existia. E eu tinha o Jacuí escorrendo pela várzea do Guaíba, aqui descendo pela várzea da Laguna dos Patos, recebendo aqui o rio Camaquã e saindo lá na Barra Rio Grande. Existem outras publicações que defendem uma barra falsa aqui, mas isso ainda não é um assunto que esteja completamente resolvido. Mas nós temos essa outra situação aqui. Isso aqui é num período interglacial mais quente do que hoje. Cadê a Laguna dos Patos aí? Não tem. Ó, eu tenho o Oceano Atlântico, Guaíba. O Guaíba, nesse caso aqui, é como se fosse uma Baía da Guanabara. Nós tínhamos aqui um local maravilhoso para veraneio, mas não tinha água doce. E eu vou chamar a atenção para vocês, essa publicação aqui, em 2020, é uma publicação recente aqui, ó, que faz uma simulação de temperaturas do passado. Essa pontinha aqui, ó, em escuro, são as temperaturas hoje. Nós estamos aqui 1,2 graus acima da nossa média pré-industrial. E se a gente olhar no passado, cada linha colorida dessas representa um modelo de simulação diferente. Eles não são todos coincidentes. Mas eu posso dizer que a maior parte dos modelos previa mais ou menos aqui para em torno de 6 a 7 mil anos atrás, temperaturas mais ou menos meio grau acima da nossa média pré-industrial. Existia um modelo aqui discordante que dá mais ou menos o nosso 1,2 graus. Tá certo? Então, gravem isso. Tá? 6 mil anos atrás, 7 mil anos atrás, temperaturas entre meio grau acima ou 1,2 graus acima. Agora, vamos pegar essa outra publicação aqui, que é uma publicação recente também do pessoal, essa aqui da URGS, só que é o professor Barbosa, do SECO da URGS, agora de 2021, ele fez análise do nível do mar na região aqui, ó, Arroio do Sol. Tá? E olha aqui, ó, esses pontinhos são pontos medidos por uma idade estimada aqui de 2.000 e tantos anos, tá? E o nível do mar estava 2 metros acima do que está hoje. 2 metros, gente. Isso aqui. Tá? Agora, por que o nível do mar máximo está aqui 2 metros há 2.800 anos atrás, enquanto que as temperaturas máximas foram há 6.500 anos atrás? É o efeito da barra de gelo. Eu tiro uma barra de gelo bem grande, tiro do freezer, coloco na mesa, numa bandeja, até se formar uma poça de água, demora. Quanto maior a barra de gelo, mais tempo demora.
Então, existe um retardo na flutuação do nível do mar em relação às respostas de mudança de temperatura. Bom, aqui eu tenho um artigo também recente do grupo da Nature, com relação a que o nível do mar não só está mudando, mas ele está acelerando. Então, aqui eu tenho uma série de localidades no mundo todo, e a gente vê para todas elas o nível do mar subindo. Isso é completamente inequívoco. E aqui eu tenho a NOAA, National Oceanographic Atmospheric Administration dos Estados Unidos. Tá? Ele tem, então, esse gráfico que consolida uma série de dados, e a gente vê aqui que, aqui em azul, mais escuro, a gente vê que é uma aceleração. Se vocês olharem a curva, vão ver que eu não tenho uma reta, mas eu tenho uma aceleração gradativa nos últimos anos. Tá? Inclusive aqui, ó, coloca expressamente, no último século, o nível do mar subiu entre 25 e 30 centímetros. Bastante? É. Mas a previsão para os próximos 30 anos, quer dizer, de 2020 a 2050, é o que nós estamos falando aqui, é que suba outros 25 ou 30 centímetros, o que não é pouco. E eu vou mostrar para vocês por que não é pouco. Esse aqui é um software desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, um órgão grande e importante que eles têm de oceanografia e estudos costeiros, que é o SECO. E eles fizeram um estudo, um diagnóstico para a Lagoa dos Patos, já faz alguns anos, está publicado, disponível na internet. E eu vou chamar a atenção para vocês da figura 22, em que eles fazem a diferença de nível entre um ponto localizado na feitoria, lá no sul da Lagoa dos Patos, próximo de Rio Grande, e outro ponto aqui junto a Itapuã, então norte da Lagoa dos Patos. Essa escala aqui é centímetros. Na verdade é metros, 0,2 metros, 20 centímetros. Ou seja, se a gente compara o nível na parte alta para a parte baixa, normalmente, muitas vezes é zero, como se fosse a lagoa absolutamente plana, sem desnível nenhum. Em alguns casos, na maior parte dos casos. Isso aqui é o nível de base. 20 centímetros acima, 20 centímetros abaixo. Quando eu tenho casos extremos, 80 centímetros acima, 60 centímetros abaixo. É isso aqui que nós estamos variando. Agora lembre, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, o nível do mar 2 metros acima do que está hoje. Agora vamos imaginar isso aquecendo. Tá? Ou seja, como temos esse processo de aceleração, a gente não tem muita ideia de quão rápido essa subida vai ocorrer nos próximos 30, 50, 100 anos, até porque existem incertezas com relação à velocidade do aquecimento global. Então, aqui nós já temos 1,5 grau, 1,2 grau de aquecimento. Esse aquecimento é 30 vezes mais rápido do que no final da última glaciação. Não esqueçam que a última glaciação era 6 graus mais frio do que hoje e levou praticamente 15.000 anos para aquecer. Então, uma taxa de aquecimento muito lenta. Agora está muito mais rápido. Então, a questão não é só a mudança, mas a velocidade da mudança. Tá? E vai ocorrer salinização na Lagoa dos Patos? Na verdade, a Laguna dos Patos é uma laguna porque ela já é salina na parte mais sul. Durante o verão, até mais ou menos a região ali de Arambaré, às vezes tem uma penetração de cunha salina. O que vai acontecer é que, gradativamente, essa cunha salina vai migrando cada vez mais ao norte. Vai chegar no Guaíba um dia? Não sei quando. Vai chegar. Vai chegar. Tá? E a gente tem que estar preparado para isso. Tá? Bom, aqui, então, aproveitando para propor, quem sabe, uma solução. Aqui nós temos aqui uma eclusa, aqui uma barragem, fica no município de General Câmara, chamada Barragem Eclusa de Amarópolis, tá? Rio Jacuí. Aqui nós temos uma foto dela. Tá? Aqui onde os barcos sobem, aqui a barragem em si. Ela está danificada, foi o choque de uma embarcação, não faz muito tempo. Tá? Mas nós temos aqui, aqui a posição da barragem. Tá? Aqui nós temos uma área
em que nós temos canais e meandros banhados, é uma área de qualidade ambiental muito boa. Então, a água aqui é uma água de qualidade muito boa. E nós estamos aqui a 63 quilômetros de Porto Alegre. Então, eu acho que Porto Alegre, a questão da água é uma questão estratégica, é uma questão essencial. E se a gente não sabe como a questão evolui, a questão da salinização da Lagoa dos Patos, eventualmente no Guaíba, nós temos que estar pensando da onde tiraremos água no futuro. E essa, de repente, é uma solução interessante. Claro, tem que fazer um estudo, contratar empresa, etc. e tal, mas isso tem que estar no nosso radar. Tá? Dentro das várias propostas que vão ser discutidas ao longo do dia, esse eu acho que é um ponto essencial. Tá? E muito obrigado, então, pela atenção de vocês. Aqui é o quê? Bom dia a todos, a todas. Em especial, bom dia, Ângela. Muito obrigado pelo convite. E ao cumprimentar a Ângela, quero cumprimentar todo o Conselho Municipal do Meio Ambiente, autoridades aqui presentes. Cumprimentar também o Delton e o professor Nelson. E ao cumprimentá-los, cumprimentar a todos vocês também. Num evento que me sinto muito honrado de estar aqui, que é, digamos, um instrumento importante da gestão ambiental e da consciência ambiental da nossa Porto Alegre. Né? Também estou muito contente de suceder meus conferencistas anteriores, né? Porque vai abreviar bastante a minha fala. Essa é a vantagem de falar no final. Né? Mas, como se nós estivéssemos combinados e não o fizemos... o disparador de slides... obrigado. Eu vou me ater bastante às questões, digamos, próprias, né, da nossa cidade, da cidade de Porto Alegre. Né, com esse emblema, estamos tratando da nossa cidade na ideia de mudar localmente se quisermos mudar globalmente. E nunca precisamos tanto mudar globalmente. Mas isso não se realizará se nós não mudarmos localmente. Isso nos leva, então, ao importante temário dessa conferência municipal, que é, bom, o que nos toca em Porto Alegre em termos de mudanças climáticas? E o que precisamos mudar? Somos hoje 8 bilhões de pessoas, né? O octabilionésimo ser humano nasceu no dia 15 de novembro passado. Né? E durante muito tempo a questão populacional foi sempre tida como grande problema, né, da humanidade, a superpopulação. Mas esse problema não é o maior. O nosso maior problema no século XXI é como enfrentar as mudanças climáticas ocasionadas pelo desenfreada emissão de gás carbônico resultante da queima de combustíveis fósseis. Está claro o agente. Está claro o agente. Há 6 anos atrás, 10 anos atrás, não era claro o agente. Hoje é claro o jogo. É o gás carbônico. Né? Isso, a COP26 deixou isso muito claro para todos nós. Né? Então, a questão toda é como enfrentar esta queima de combustíveis fósseis e eliminar, então, diminuir a emissão de CO2. A outra questão que o professor Delton comentou também é que já estamos vivenciando a emergência climática. Isso também a COP27 deixou muito claro para nós. Quer dizer, já não estamos falando de futuro, estamos falando de presente. Isso é interessante porque nos recoloca como atores, né, dessas questões de uma forma mais dinâmica, mais ativa. Né? Quer dizer, precisamos conversar mais. Essa é a questão. Né? E é o que estamos fazendo aqui. E para essa conversa, as cidades são chave. As cidades são grandes parasitas de consumo. Todos os tipos de consumo, em especial água e energia.
estamos sim falando de energia. As mudanças climáticas são um problema de água, disponibilidade de água no sistema, mais intenso, chuvas, eventos extremos, como o professor Nelson falou, ou menos, secura, incêndios. Tá? Essa é a questão. Tá? E a energia, quer dizer, somos muito consumidores de energia num sistema centralizado de produção. Sistemas antigos do século XIX, do século XX. Nós não só temos que mudar a matriz energética para não usar combustíveis fósseis, né? Como devemos também mudar o modo de produção dessa energia e de distribuição, não mais por grandes corporações. Nós, cidadãos, cidadãs do mundo, precisamos ter o controle da energia nas nossas mãos. Não podemos continuar sendo reféns. Enquanto nós somos reféns, né, as cidades não têm como resolver isso se elas não pensarem a produção de sua energia. Tá? Então, isso são coisas muito importantes que até fogem um pouco da nossa agenda ambiental tradicional, porque nunca pensamos a cidade como gestora da energia. Não depender de Itaipu, depender de nós mesmos. Isso já acontece hoje na Europa. Há enormes cooperativas de produção e consumo de energia que envolvem mais de 2 milhões de pessoas. Essa é a questão que está na Europa, que eles vão sofrer mais com as mudanças climáticas do hemisfério norte do que nós. Né? Vão sofrer mais, mas eles estão também pensando em medidas importantes de controle da energia pela cidadania. Isso é muito lindo, são cooperativas que estão fazendo isso. Tá? O professor Nelson falou, então, nós já alcançamos o nosso 1,5 grau, quer dizer, estamos vivendo já as mudanças climáticas com uma aceleração brutal, né, desde 1980. O agente importante desta emissão está aqui, que é o gás carbônico, com 64%, resultante da queima de combustíveis fósseis, e 11% pelo uso da terra. Entram aí as queimadas da Amazônia. Isso é importante. Então, só o gás carbônico compõe 75% do nosso problema. Essa é a gestão que nós temos que fazer. Tá? E aqui os 3 cenários que se utilizam. Né? Uma rápida redução da emissão para controlar, quer dizer, não ultrapassar 1,5 grau. O professor Nelson já falou sobre isso. Tá? Porque se tivermos uma lenta redução, podemos chegar aos 2 graus. Não é desejável. Não é. Ou, né, chegar até 4 graus, que daí, então, a imprevisibilidade aumenta. Essa é a questão. Nós, seres humanos, precisamos ter previsibilidade. Esse é o planejamento. Nós, seres humanos, nos comportamos de uma maneira quando temos previsão, e de outra quando é imprevisível, não é mesmo? Tá? Então, isso é importante para nós. Esses dados são hoje dados muito consolidados. Tá? Vamos ver, então, o que acontece aqui em Porto Alegre. Tá? Nós somos a sub-região sudeste da América do Sul, esse polígono aqui. Aqui está, então, Porto Alegre. E o que o relatório de IPCC de 2022, o chamado AR6, dispõe sobre possibilidades aqui para a nossa região? Temperatura, aumento da temperatura média, né, e aumento do calor extremo. Tá? Essa é a previsão e tem alta confiança. Por decorrência, menos períodos frios e menos geadas, né? Com uma média confiança para geadas e alta confiança para períodos frios em menor escala. Tá? Umidade e seca. Precipitação média, anual média, aumenta. Boa confiança desse dado. Inundações fluviais e precipitação severa e inundação aumentam com uma média confiança. Tá? A região costeira aumenta o nível do mar, inundação costeira, erosão costeira, ondas de calor marinhas e acidificação do oceano. Tudo isso aumenta com excelente, né, confidência. Além disso, o relatório dispõe precisamente sobre o sul da Bacia do Prata, onde está o sul do Brasil, com tendência de aumento da precipitação de chuvas com alta confiança. E ainda diz que eventos extremos, como ondas de calor, secas e inundações, também vão aumentar em número e intensidade, isso com média confiança. Por fim, as causas são antropogênicas. Então, isso aqui dispõe o último relatório, está muito bem definido ali. Além disso,
aumento do nível do mar, o professor Nelson falou, e em 2100, então, chegamos a 60 centímetros, e hoje estamos ali já perto dos 30 centímetros. Tá? Então, esses são os parâmetros, as premissas pelas quais nós devemos pensar, né, o que vai implicar com o nosso rincão, né, a nossa cidade de Porto Alegre. Eu vou abordar isso rapidamente em 5 itens, 3 deles relacionados com a água. Mudanças climáticas é a mudança da maneira como a água chega até nós, ou grandes precipitações ou grandes ausências. Tá? Uma relacionada aos ventos fortes, tá? Em que a previsão aqui do IPCC não é de mudança no que já vem ocorrendo, tá? Não há muita confiança aqui sobre o comportamento dos ventos severos avante. E a última é a questão de emissões relacionadas com as jazidas de carvão que ocorrem na região metropolitana. Antes de entrar na questão, então, de como, vou voltar aqui um pouquinho, de como, então, a elevação do nível do Guaíba, né, relacionada com a elevação do nível do mar, nós estamos no mesmo, digamos, sistema hidráulico, né, estamos conectados com o mar. Tá? Então, como muda o sistema de Porto Alegre com a elevação do nível do mar, as chuvas intensas, como é que elas afetam a cidade, secas e estiagens, ventos fortes e jazida de carvão. Então, antes de entrar em cada item, né, vamos nos localizar aqui, né, Porto Alegre, no nosso polígono aqui do sudeste da América do Sul. Né? Veja que Porto Alegre é uma região costeira do Brasil, né, onde ela se conecta com o norte e com o sul, e também por causa da depressão periférica, esse pequeno corredor de terras baixas, Porto Alegre se conecta com os grandes planos, terras baixas do Pampa, do Chaco, e vai até o sul da Amazônia e o Pantanal. Né? Porto Alegre é um lugar assim impressionante, porque nós, embora sejamos da região costeira atlântica sul, nós somos extremamente conectados com o interior da América do Sul. Com a Amazônia, ela está logo ali. É que a gente sempre olha o Atlântico para a Europa. Né? A gente não olha para as costas, né? Que é essa conexão de Porto Alegre com o interior da América do Sul. E, além disso, Porto Alegre se situa, então, numa região de confluência dos grandes relevos do estado do Rio Grande do Sul. Né? Nós somos uma região costeira e que está na depressão periférica, né? Com elementos do Planalto sul-rio-grandense e, né, na base de um gigantesco degrau que é o Planalto meridional. Né? Então, toda essa região metropolitana é uma região de terras baixas inundáveis, né? E que desaguam no Guaíba. Então, essa é a nossa condição. Então, não adianta falar só do que precipita, nós temos que entender o vaso. O vaso é, então, as nossas características geomorfológicas, geológicas e tal. E aí, então, neste local aqui porto-alegrense, confluem para cá 4 grandes rios, né, confluem para o Guaíba. Vejam, então, que esses rios descendem do topo desse degrau, que é o Planalto Meridional, cujas nascentes estão até cerca de 1.000 metros de altitude. Tá? E esses rios funcionam como uma espécie de um funil, né, em que a desembocadura do funil é exatamente aqui, né, no delta do Jacuí. E esse funil deságua, então, num prato, que é o Guaíba. Né? Essa situação. Se chove muito nesse funil, né, a velocidade com que descende do degrau da serra é muito grande e rapidamente enche esse prato. Né? E aí, então, nós temos a possibilidade, então, de extravasamento da água do prato. Nem por isso o prato será uma calha, um rio. A água extravasa do prato, mas ele continua sendo prato. Né? Entende? Então, esse é o, digamos, o sistema normal, né, do Guaíba. Então, quando chove muito, ele extravasa, e quando chove pouco, ele não extravasa. Tá? E quando venta muito do sul, né, tem ventos muito fortes do sul, o lago sobe o nível na região norte. Ó. Então, não só retém a água para esvaziar, como sobe o nível da água. Né? E isso, então, gera, né, um funil cheio ali. Ó. O funil não deságua e toda a região lá atrás, né, do delta do Jacuí inunda.
essa é a situação crítica máxima que nós temos no nosso sistema, então, hidrológico, no vaso, aqui nesse cenário de Porto Alegre. E essa situação aconteceu em 1941. Foi exatamente isso que aconteceu. O nível do Guaíba também subiu por causa do vento, não foi só retenção de água. Então, essa é uma situação muito crítica, em que leva, então, aqui a uma inundação, a uma enchente muito grande. Essa imagem aqui, que é a capa do Atlas, é de 1984, e ela mostra, então, a inundação aqui na área deltaica. Porto Alegre, vejam, todo o centro de Porto Alegre e a região norte aqui, ela é uma zona deltaica, enquanto que a região sul aqui, é uma região francamente do lago. Por isso que, às vezes, para o porto-alegrense é difícil entender se é rio, lago. Na verdade, o centro aqui, ele é um centro deltaico. E os deltas são zonas muito vulneráveis e muito críticas, como foi no caso lá também de Nova Orleans, perto ali do delta do Mississippi, para a ocorrência desse tipo de crise, de escoamento da água. Então, aqui está o grande cenário, o centro de Porto Alegre, a região deltaica, o Lago Guaíba, a Laguna dos Patos, e lá atrás, o mar. Nós somos uma região costeira. A gente não olha por causa dos morros. Os morros, eles meio que amparam a nossa vontade de ver além deles, e além deles, logo ali está o mar. Ou seja, a subida do nível do mar afetará, como o professor Nelson abordou, sobre a questão salina, mas também a elevação do nível das águas. Como nós estamos aqui em terras baixas, em que o delta do Jacuí é o ponto, digamos, claro disso, nós teremos, então, implicações aqui. Uma delas, elevando o nível do Guaíba, é o sistema de esgotamento e drenagem urbana. Isso vai afetar, nós temos que pensar estratégias para isso. Os serviços ambientais de banhados vão mudar a sua característica. Nunca serão tão essenciais os nossos banhados, tão desprezados pela nossa cultura, porque nós brasileiros somos a cultura da floresta, sim, maravilhosas, mas os banhados são igualmente importantes, berços da vida. Temos que cuidar dos nossos banhados. As marés de tempestade no lado leste do Lago Guaíba, que já ocorrem lá em Ipanema, o vento sopra forte de oeste, o nível do lago sobe, e dá uma maré ali, então enche ali a Avenida Beira-Rio ali, de água com ondas, etc. E erosão. E a subida do nível freático e reativações de passivos. Atenção! Porto Alegre tem muitos lixões abandonados, soterrados, lá de décadas passadas, em que não se cuidava dos resíduos sólidos. Esses passivos, que hoje parece que é o passado, atenção, subindo o nível freático, ele vai voltar a ter reações com esses resíduos sólidos aí. Então, os passivos poderão deixar de ser passivos. Esses são problemas que nós vamos enfrentar, porque vai trazer contaminantes, etc., para aflorar na superfície. Pode ser. Isso temos que estudar. As chuvas intensas, elas aumentam, e o que isso causa? Bom, o delta do Jacuí é uma situação, é uma área muito vulnerável e delicada, como nós vimos. Então, temos que cuidar das comunidades ribeirinhas do delta do Jacuí. O clima, a mudança climática afeta diferentemente as populações. Não só no mundo, nas cidades também. As populações mais vulneráveis sofrem mais, e nós temos aqui uma área muito delicada. As zonas de amortização de enchente nas margens dos rios e do lago. Isso é fundamental. Nós temos que, de fato, mapear essas áreas e congelá-las sem ocupação, porque elas vão aliviar as enchentes. A erosão e refinamento nas áreas declivosas, as comunidades nas áreas de risco, isso tende a aumentar, e a colmatação e assoreamento de canais e cursos d'água. Vamos dar uma olhada numa situação aqui no Morro da Cruz, nessa vertente aqui que está exagerada a sua declividade, onde mora uma comunidade aqui numa viela, nessa viela aqui. E o que acontece quando chove muito? Olha onde estão as habitações. Elas estão exatamente no leito de uma antiga cascata.
O leito não vai mudar a sua vocação, ele continua sendo o leito de uma cascata. A água vai continuar escorrendo por ali e olha o que tem na frente, uma casa. Tá? E aqui está a moradora. Né? Toda essa viela na frente da casa dela é o escoamento natural da antiga cascata. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Temos que repensar essas habitações. Não vamos ter tempo e nem condições de deslocar as pessoas. Nós precisamos levar tecnologia para elas, mas tecnologia que elas possam manusear. E o que é isso? Calhas feitas até com PET, né? Cisternas de acumulação de água, canaletas ao redor da casa e, se possível, elevar a casa para a água passar por baixo. É simples. Eles podem fazer. Né? E essa tecnologia pode ir melhorando, uma tecnologia social que nós, na universidade, professor Delton da Unicinos e da PUC, né? Nós podemos fazer isso com eles. Eu me lembro que no passado, né, os estudantes de medicina, lá na década de 70, iam para as vilas, no projeto Rondon, para as comunidades, levar saúde. Hoje não precisamos mais, temos o SUS. Nós precisamos ajudar a pensar o lugar das pessoas. Isso é fundamental. Nós técnicos, já que estamos numa universidade aqui, nós técnicos precisamos pensar melhor o uso da nossa técnica de uma maneira social. Esse é o século XXI. Esse é o século... E eles podem pagar por isso. Podem. Né? Podemos ter consórcios, cooperativas, podemos ter vários esquemas, né, para, de fato, dar melhores condições de habitabilidade para eles. Né? Levar isso para dentro das escolas. Aqui está. Né? Esses são moradores lá da viela, e esse é um aluno da escola Judite, lá, né, discutindo essas questões com modelos, com ensino. Ele fala muito bem sobre esses problemas, e eles escutam melhor ele do que eu. Porque eu posso ter interesses que eles não conhecem. Eles não sabem exatamente os meus interesses. Os interesses dele, eles sabem. Isso é fundamental hoje. Né? Técnicos da prefeitura. Isso é fundamental. Vocês sabem como é difícil um técnico da prefeitura ir lá falar com as comunidades. Ele não sabe quais são os interesses que estão por trás. Tá? E como estão os arroios de Porto Alegre? Lamento. É a única imagem triste que eu vou apresentar aqui. Lamento. Mas... se o escoamento urbano é muito importante que os arroios de Porto Alegre tenham escoamento. Eles não estão tendo, estão bloqueados por resíduos. Esse é um afluente do arroio, esse é o Arroio Moinho. Isso é fundamental, temos que resolver. Então, as questões climáticas são também soluções ambientais. É deixar a cidade habitável, é o direito à cidade aqui, que está também em questão. Não é a questão da pobreza, é a questão do direito à cidade que está em questão. Tá? As secas e estiagens, tá? Elas vão mudar a qualidade da água dos mananciais poluídos. Quanto mais seca, mais poluído, concentrado fica o manancial de poluentes. Encarece a energia elétrica de fonte hídrica, né? E o nível freático fica mais baixo, comprometendo poços. Aqui está o Guaíba com nível muito baixo, lá numa seca. Em 1912, ele fica verde por causa da eutrofização. Tá? Lembram do prato que escorre por cima a água? Isso aqui nos salva. São as chuvas que nos salvam, porque daí a gente tira a água mais no topo e essa água está mais limpa. Porque se depender da água mais do fundo do lago, é isso. Então, se der muita seca, a água do Guaíba perde sua qualidade, ela fica fétida, a produção de algas. Tá? Então, isso é um problema para nós. Tá? Realmente, a questão eu concordo com o professor Nelson, né? A questão da água é estratégico para nós, e, além do mais, nós não temos reservatório de emergência em Porto Alegre. Se tivermos crise, mesmo séria aqui, de um momento muito seco e com um desastre industrial que esperamos que nunca ocorra, né? Nós ficamos sem água porto-alegrense. É o colapso da capital e, com ela, a região metropolitana de 5 milhões de pessoas. Isso é vulnerabilidade. Delton, isso é vulnerabilidade. Então, isso devemos pensar essa estratégia, né, logo ali na frente. Né? Os ventos fortes, já sabemos, né? Eu não vou falar muito aqui, gera colapso de estrutura, da infraestrutura, colapso da mobilidade urbana.
Esse é um outro tema importantíssimo, né, que vamos discutir à tarde, fundamental para a questão climática, mobilidade urbana. Deixar o carro em casa requer mobilidade urbana de qualidade. Não há outra solução. E mobilidade urbana de qualidade sem gasto de combustível fóssil. Vamos ter que enfrentar isso. Né? E a perda da vegetação urbana, que é muito importante. A cidade nunca precisou tanto de natureza. Precisamos mais parques na cidade, menos cidade nos parques. Isso é fundamental, né, para também a questão climática. Tá? Por fim, as jazidas de carvão. Porto Alegre, junto com a região metropolitana, né, está na superfície de jazidas de carvão que estão ali no subsolo, a 100 metros de profundidade. Esse carvão não pode ser retirado, né, dentro de uma região metropolitana. O carvão deixou de ser um bem mineral que produz riqueza. Já aprendemos que o carvão e sua queima produz aquecimento global, portanto, produz prejuízo. Esse é o carvão do século XXI, ele se tornou obsoleto. Assim que é a vida. Tá? Então, nós, porto-alegrenses, devemos ser muito enfáticos, tá, ao afirmar que esse carvão não pode ser minerado na nossa saia. Não pode. Porque causa muito impacto ao Guaíba, à água, aos ecossistemas e também contribui com a emissão de gás carbônico. Por fim, eu queria dizer que temos que ter uma visão integrada, não há soluções mágicas, não há. Uma solução integrada entre geossistemas, ecossistemas e sistemas humanos. Temos que dialogar, conversar tá, muito sobre essas questões. Tá? Educação baseada no lugar, isso é fundamental para as nossas escolas. Não adianta ensinar só sobre, né, realidades que os alunos não podem reconhecê-la imediatamente quando botam o pé fora da escola. Isso é fundamental. A educação é realmente base de tudo. Tá? Reconhecer que Porto Alegre, sua região, está numa área da reserva da biosfera da Mata Atlântica. Vejam aqui em verde claro, tudo é zona de amortecimento, e aqui em verde escuro, nossas áreas núcleos. Tá? Isso é importante, é saber onde habitamos. As mudanças climáticas nos convidam a termos consciência do lugar em que habitamos, porque é o lugar que vai nos ajudar a enfrentar, a mitigar, né, com as questões que vêm aí. Por exemplo, a margem do Lago Guaíba, ela serve como conexão desses núcleos, né, da reserva da biosfera. A margem do Lago Guaíba é sagrada. Né? Ela deve ser conservada, né, preservada com todo o nosso esforço, porque ela também conecta com as nossas manchas verdes do interior do município, né, por meio também de seus rios. Temos que ter, então, um plano de gestão, né, e já que se discutirá o plano diretor ambiental e o plano diretor urbano. O plano diretor urbano é junto com o plano, né, ecológico do território que habitamos. Não são duas coisas divergentes. Tem que ser junto. Então, quando se fala muito em diretor urbano, temos também que ter o plano ecológico da cidade, né, que é conectar, né, conectar os patrimônios que nós temos. O aquecimento global traz mudanças relacionadas à água. O Guaíba é nosso destino. O que acontecer com ele, acontecerá conosco, porque nós somos feitos de 70% de água. Precisamos, então, de geoética, né, para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e também do gigantismo urbano. Muito obrigado pela generosa atenção de vocês. Bom, gente, com o avançar da hora, a gente vai acabar não entrando aqui num debate propriamente dito,
né? Mas tenho certeza também que ninguém aqui ficou chateado, né? Porque avançamos um pouquinho da hora, mas foi muito enriquecedor, trouxe muito conhecimento para a gente mesmo, né? Então, eu queria muito agradecer aqui aos 3 painelistas, né? O Dr. Rualdo, Dr. Delton, Dr. Nelson, né? Por trazerem todo esse conhecimento para a gente, né? Nos fazer pensar realmente para que caminhos a gente está seguindo aí, para onde que a gente de fato poderia ir, o que a gente pode mudar. Eu deixo o microfone aberto aqui, caso algum dos painelistas queira, né, fazer mais alguma complementação, né, até na fala de um outro painelista, ou mais alguma coisa que queira complementar, dar sugestão para nós como poder público, né, que caminho podemos seguir, alguma coisa que a gente possa, né, mudar para não colapsar, de certa forma. Então tá, gente. Agradeço a atenção de todos. Às 13h30 a gente vai estar de volta aqui para a sequência. Uma tarde também de muitos debates.